Bom dia, professor. Sou o aluno Eduardo Rafael Santos da Silva, turma T04 do curso do BCT na UFMA. E vou apresentar para o senhor os cuidados na coleta de informações dos usuários por softwares. Que essa é a reposição da unidade 3. Primeiramente, falar um pouco sobre os dados e a privacidade, né? É, Perdão, professor. Atualmente, né, todos os aplicativos praticamente eles utilizam de dados para melhorar, para oferecer, né, o seu serviço seu serviço na plataforma. Seja rede social, seja banco, seja streaming, seja loja virtual, seja aplicativo de transporte. Todos esses aplicativos eles usam das suas informações para personalizar a experiência e para aumentar a segurança também. No entanto, eles também devem eles devem ter a responsabilidade, né, de que esses dados não vão ser vazados e nem usados de maneira ilegal e antiética. Só falando um pouco sobre o que são os dados, né? Os dados dos usuários, eles são tudo aquilo que podem identificar ou descrever uma pessoa, como por exemplo o seu nome, o seu CPF, o seu e-mail, a sua localização e os seus dados financeiros. Mas também tem outras formas, como preferência de navegação, foto e biometria, esse tipo de coisa também se encaixa em informações. E aqui é a finalidade, né, do porquê que eles pedem esse tipo de coisa. Eles pedem muitas vezes por cadastro, né, para criar uma conta, para personalizar, como no YouTube você tem as suas recomendações, porque eles já sabem o que você prefere assistir, desde que seja podcast, a qualquer outro tipo a documentários, né? Então eles sabem disso. Para melhorar também os quesitos de segurança, eles conseguem detectar fraude melhor, eles conseguem processar pagamentos de maneira mais segura. Também eles dão acesso ao suporte deles, né, para corrigir erros no sistema. E eles podem também deixar um lugar para que você mande o seu comentário, né, com alguma melhoria que você acha que seria interessante. E se outras pessoas pensarem igual e mandarem, a chance deles verem a mensagem e cogitarem fazer essa melhoria é bem alta. É, aqui é uma, aqui é algumas condutas de boas práticas, né, como o consentimento. É necessário que sempre que eles peçam, é necessário que eles sempre peçam, né, a coleta de informações. Eles não podem apenas tirar por qualquer meio essa informação. Eles precisam ter o consentimento do usuário. É necessário também que eles coletem apenas o essencial, né? Se um aplicativo não precisa, por exemplo, da minha lista de contatos, não tem por que o aplicativo pedir. É necessário também que eles informem essa finalidade, né? Do porquê que vai ser utilizado essa informação. Além do para que, eles também precisam falar o porquê que eles querem essa informação, né? Para que vai ser usado. E também a criptografia, né? Caso você ceda algumas coisas que são mais que poderiam afetar mais a sua imagem caso vazassem, eles precisam necessariamente criptografar, utilizar de firewalls, fazer atualizações constantes para que essas informações não vazem nem sejam perdidas, né? Tem também o controle de acesso, né? Onde nem todos os funcionários devem ter acesso aos dados sensíveis, né? As pessoas, os trabalhadores, eles devem ter um certo nível para ter acesso a essas informações. Também tem a proteção aos dados sensíveis, como por exemplo, se você for usar um aplicativo de consulta médica, algo do tipo, é necessário uma proteção ainda maior caso sejam dados médicos, ou então o seu banco, né, caso seja informação financeira, esse tipo de coisa. E eles não podem armazenar por muito tempo, né? Essas informações, o armazenamento não pode ser para sempre, porque quando eles cumprirem a sua finalidade, eles devem ser excluídos ou mantidos de forma anônima, né? A não ser caso houver obrigação legal para mantê-los. Também tem os backups e as auditorias, né? Os backups são mais para aplicativos como WhatsApp, Google Fotos, fotos do iPhone, essas coisas, fotos da iCloud, para que você não perca todas as suas fotos, todas as suas conversas.
esse tipo de coisa para que a informação continue salva em algum lugar ou que você consiga passar ela para um computador ou para um HD externo. E as auditorias são para tanto nesse controle de acesso, né? Eles também fazem essas auditorias para registrar, deixar registrado, né, na auditoria por que que acessou, quem autorizou acessar, esse tipo de coisa. Bom, aqui a gente também tem a LGPD, né, que a LGPD é a nossa lei, né, aqui no Brasil, é a lei a Lei Geral de Proteção dos Dados. Ela estabelece algumas regras, regras para a coleta, para a utilização, para o armazenamento e para o compartilhamento de dados pessoais, né? Tendo em vista como principal objetivo proteger a privacidade dos usuários e garantir, né, que eles tenham um controle sobre essas informações, né, sobre o que eles estão cedendo para as empresas. E para as empresas que descumprem a lei, elas podem sofrer multas, sanções, e caso seja algo muito sério, podem até nunca vai fechar, né? Porque são pessoas com muito dinheiro, mas a multa pode chegar a níveis bem altos, e as sanções também, como sendo proibido em alguns países. Como exemplo, a gente tem os bancos que têm uma forte proteção de dados, né? Já que mexe muito com a pessoa física, né, como o CPF, a senha, o seu saldo bancário. E cada esses dados, eles, na verdade, eles precisam ser protegidos por criptografias, né? Eles estão acessados apenas por funcionários autorizados, uma pequena parte. Eles são armazenados de forma segura e isso diminui, assim, o risco de fraude e de vazamento, né? E aqui a gente tem aqui embaixo tem os apps com permissões excessivas de risco, né? Como, por exemplo, um app que solicita o acesso à sua câmera, localização, microfone, contatos, sem a necessidade disso tudo, né? Esse comportamento de aplicativos, ele pode apresentar um risco à privacidade do usuário, né? Por isso que é importante que o usuário, não saia apenas aceitando é, aquilo que está aparecendo na tela, né? Tipo, não vai aceitar apenas por aceitar, né? Você tem que ler para saber o que você está aceitando, para saber se o aplicativo que você está usando realmente precisa disso que ele está pedindo, e se não, você pode sim negar e ainda assim vai ter o direito de usar o aplicativo. E aqui estão algumas consequências da falta de cuidado, né? Como o vazamento dos dados pessoais que pode acontecer caso não tenha uma proteção adequada. Pode haver fraudes, como no caso de bancos, né? Se a informação vazar, pode haver fraude, pode ser fraudado, como fraude financeira, né? Conhecido. Isso resulta em multas previstas na LGPD, né, que eu acabei de explicar, resulta na perda de confiança da empresa, né, a reputação da empresa acaba baixando, mas principalmente as consequências são maiores para o usuário, né, que vai ter as suas informações vazadas, que vai ter a sua conta fraudada e isso pode acabar indo a processo judicial e entre outras coisas. Aqui são as referências que eu utilizei para fazer o trabalho, né? Aqui é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, o site que eu abri, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é aqui também, só que são de assuntos diferentes. E a conclusão, a privacidade sim deve ser a prioridade. A coleta de informações ela é muito importante para o funcionamento de muitos softwares, a gente sabe, ainda mais agora moderna, que estamos na era moderna, né? Muitos softwares precisam dessas informações para funcionar, né? Como o TikTok, o YouTube, a Netflix. Mas ela também deve ser realizada com responsabilidade, pedindo só aquilo que realmente seja necessário para acontecer para que vá ser utilizado, né, no aplicativo. Também deve se levar em conta as boas práticas que eu expliquei, como a transparência, a segurança, o consentimento, a coleta mínima, o respeito à legislação, tem uma lei para ajudar os usuários e também que mantém as empresas na rédea, né? Então, em um mundo que está cada vez mais digital, cuidar da privacidade, ainda mais agora que as pessoas estão fazendo coisas só por fazer. Então, cuidar da sua privacidade dentro da internet é muito importante. É muito fácil vazar
suas informações. Só de se conectar a uma rede Wi-Fi desconhecida, você já sofre, você já tem o risco de ter as informações vazadas do seu smartphone, do seu iPhone, do seu notebook, do seu computador. Então, é, é, é isso. A segurança é para proteger os usuários e também proteger as empresas, mas principalmente proteger os usuários. É isso, professor. Obrigado pela atenção e é isso.